Semana passada falamos sobre o nosso jugo desigual de cada dia e hoje eu gostaria de falar sobre a nossa insegurança de cada dia. A nossa insegurança de cada dia. Não temos como evitá-la. Nos sentimos inseguros, não somente porque vivemos numa sociedade violenta, mas é porque há indefinições. A vida é uma coisa muito complicada, pois há muitas indefinições. Tudo está em segredo, nós não sabemos o que acontecerá e podemos dizer que não sabemos o que poderá acontecer daqui a 5 minutos. Somos pegos disso de surpresa em surpresa. Essa semana, um ator muito conhecido de uma novela, no auge da sua carreira, em um simples banho, perdeu a sua vida. O Brasil ficou chocado com a informação de que aquele que era o ator principal de uma das novelas da Globo estava morto. É interessante que as pessoas ficam surpresas com coisas assim. Mas, na verdade, isso representa o que nós somos. Nós somos inseguros com relação a muitas coisas, até com relação à vida. Quem diz que daqui a 5 minutos estaremos bem? Quem diz que daqui a 10 minutos estaremos em casa? É interessante, porque pode ser que tenhamos de ir para um hospital. No momento onde as pessoas sempre falam de prosperidade, de certezas, e que devemos confirmar e afirmar e determinar, nós podemos entender que tudo isso é muito contraditório com relação à Bíblia. Crentes passam por acidentes também. Crentes têm câncer. Crentes passam por dificuldades financeiras. Quando nós casamos, nós assumimos um compromisso com a pessoa que amamos, que diz o seguinte: na alegria, na tristeza, na saúde ou na enfermidade, na bonança ou na escassez. Esta é uma palavra muito sábia. Porque eu não posso começar um casamento e dizer, sempre será na prosperidade, sempre será na saúde. Você encontra um jovem e você pode achar, nossa, ele está respirando saúde. Nós não sabemos. O que pode acontecer daqui a 10 minutos, 5 minutos? Há uma certa insegurança em nossa vida, muita insegurança. E ela acontece todo dia. Quem disse que quando você sai de casa, você vai voltar? Quem falou para você? Tem um registro em cartório que diz assim, olha, quando você sair, você vai voltar. E está aqui determinado, você vai ter que voltar. Não existe isso. Não existe isso. Nós vivemos num mundo de violências, de incertezas. E elas nos atingem constantemente, dia após dia. Meus irmãos, um salmo de caminhada ou um salmo de romagem representa também a incerteza, porque quando eles saíam, e geralmente 3 vezes ao ano eles saíam para Jerusalém, para as festas, eles se deparavam com muitas incertezas. Não era uma estrada romana, as estradas romanas tinham uma certa segurança. As estradas romanas tinham uma segurança pela paz romana. Os romanos conquistaram todos os territórios, e em cada província havia uma grande quantidade de soldados que garantiam segurança ao viajante daquelas estradas. Eles sentiam-se seguros ao caminhar pelas estradas romanas, pois soldados que ficavam em determinados trechos davam proteção e segurança. Afinal de contas, os romanos precisavam que a produtividade das províncias dominadas pudessem se transformar em escoamento de riquezas. Então as estradas precisavam de bastante segurança. Mas não era assim com relação aos hebreus que saíam de suas regiões, muitas vezes bem longínquas, para chegar em Jerusalém, para o culto, para a adoração, para o momento de serviço litúrgico, como acontecia com o bom judeu. Não era assim. Eles se deparavam com grandes perigos, animais, ursos, leões.
haviam assaltantes que ficavam nos montes à espreita dessas comitivas para roubar a carga, para roubar os animais. Era assim que eles faziam. Então eles tinham uma certa insegurança. Saíam com os seus filhos, saíam com a sua família, mas sabiam que ao longo do caminho poderiam enfrentar grandes dificuldades e grandes problemas e muita insegurança. No que eles poderiam confiar? O Salmo começa como começou o Salmo 120, com uma certeza. O Salmo 120 começa com a seguinte certeza: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. O Salmo 121 começa também com uma certeza: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O verso 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meus irmãos, o que nós temos aqui é um autor falando para si mesmo e dizendo o seguinte: ao colocar o pé na estrada para caminhar até Jerusalém, eu só tenho uma certeza: o meu socorro vem do Senhor. É isso que ele está dizendo para ele mesmo. Ao colocar o pé na estrada, porque eu devo ir até a casa do Senhor, porque é muito alegre chegar na casa do Senhor, tal como nós lemos no Salmo 122, eu devo ter uma confiança. Ele está dizendo para ele mesmo: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Qual pai de família que aqui está não pensa desse jeito? Qual de nós aqui não pensa dessa forma? Onde está toda a nossa convicção, toda a nossa tranquilidade, se não no nosso socorro, que é o Senhor que fez os céus e a terra? Porque quem nos garante que permaneceremos empregados? O governo? Quem nos garante que vamos ter saúde? O Estado? Quem nos garante que vamos ter paz? O nosso exército? Quem nos garante que seremos prósperos? As perspectivas econômicas de Wall Street? Não. É o Senhor que é o nosso socorro. Ele é o nosso socorro. Se estamos onde estamos e se tivermos sucesso com alguma coisa nesse mundo, é porque o socorro verdadeiro nos assistiu e esse socorro vem do Senhor. Há inseguranças, mas o salmista começa a sua viagem insegura com segurança em Deus. Em Deus. Isso é importante. Não nas suas armas, porque muitas vezes eles iam com arcos, iam com lanças, com escudos, eles iam com uma certa proteção. Mas o salmista está dizendo: Senhor, nós não estamos confiando nas nossas armas, nós não estamos confiando nos nossos escudos, na nossa estratégia de defesa. A nossa confiança é no nosso socorro, e esse socorro vem do Senhor. O salmista está dizendo para si mesmo que ele pode colocar o pé na estrada tendo certeza em Deus e colocando sua confiança e depositando sua confiança em Deus, e tão somente em Deus. Ele está dizendo para si mesmo. E veja bem, isso não é confissão positiva, e isso também não é autoajuda. Sabe quando as coisas começam a dar errado, você fala assim: não, vai dar certo, eu sei, vai dar certo, não, está dando errado, não, eu sei, vai dar certo. É como se você quisesse convencer a você mesmo de que vai dar certo. É uma luta interna e pessoal naquela que você está tentando dizer para você mesmo: não, para, não tenha medo, vai dar certo, vai dar certo. Isso acontece conosco. Muitas vezes nós discutimos dentro de nós mesmos, na nossa cabeça, e começamos a falar conosco. Mas o salmista não está fazendo isso. O salmista está dizendo para a sua alma, confia em Deus. Confia em Deus. E é isso que acontece quando nós nos deparamos com um exame médico que diz: essa doença está em você. Você está dizendo e tem que dizer para você mesmo tudo aquilo que você já ouviu. Agora chegou o momento de praticar. Confia em Deus. Quando alguém diz: agora chegou o desemprego, o que você tem que fazer? Confiar em Deus. Amanhã tem uma indefinição e eu não sei como eu vou fazer, como eu vou resolver esse problema. Você tem que dizer para você mesmo: confia em Deus. E é isso, meus irmãos, que nós enxergamos nesse salmo. Fale com você mesmo.
na sua insegurança de cada dia, fale com você mesmo: Deus é o meu socorro. Não há segurança em muitas coisas, nos guardas, nos vigilantes, não há segurança na polícia. Meus irmãos, não há segurança na nossa habilidade de defesa. Não há segurança nas nossas armas. Só há segurança em Deus, porque Ele é o meu socorro. Só pode vir de Deus o socorro. O salmista diz: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? E geralmente era assim, eles olhavam para os montes na expectativa de encontrar e de já ver a segurança dos montes, como Sião era o monte que representava a segurança. Estar perto de Sião é estar perto de Jerusalém, uma cidade protegida, uma cidade de grande força, uma fortaleza, podemos assim dizer. E o autor fala: quando a gente chega em Sião há segurança. E ele está dizendo: não, a minha segurança não está nos montes de Sião, a minha segurança não está no templo, a minha segurança está naquele que fez os montes, a minha segurança está naquele que criou os montes. Por isso que ele diz que fez o céu e a terra. Por vezes nós confiamos em objetos. Vocês percebem isso? Na conta bancária, na nossa capacidade administrativa. Por vezes confiamos na nossa intelectualidade. Por vezes confiamos nos nossos recursos humanos. Nenhum desses recursos existiria se Deus não existisse primeiro. Deus é quem existe. E a existência de Deus traz para nós segurança. Porque nada nesse mundo que possa nos dar uma ideia de segurança é de fato verdadeira. Uma pessoa pode entrar em sua casa e se sentir segura. Eu sempre me senti seguro na minha casa. Até que 4 bandidos entraram. E eu percebi que as minhas paredes não eram tão seguras assim. Muitas vezes umas pessoas se sentem seguras nos seus carros. E essa semana eu conversei com alguém que estava seguro no seu carro. Até que um bandido estourou o vidro com uma pedra e roubou tudo que tinha dentro. Essas coisas não dão segurança. Os montes não dão segurança. O que dá segurança é aquele que criou todas as coisas. Deus é a nossa segurança. Por isso, na nossa insegurança de cada dia, fale com você mesmo: o meu socorro não está nas coisas, o meu socorro está em Deus. Segunda coisa, fale para você mesmo: Deus é minha fonte de total segurança. Total segurança. Por quê? Se Ele criou o universo, se Ele criou as estrelas, se Ele criou os céus, como Ele criou todas as coisas, eu não posso ter nenhuma desconfiança do ser de Deus. Não posso ter nenhuma sombra de desconfiança do ser de Deus. Ele está no controle de cada coisa. E é muito interessante ver um crente dizer assim: eu confio em Deus. E é muito interessante ver um crente dizer: eu sou reformado, eu confio em Deus. Mas quando algo dá errado na sua vida, quando algo não sai como ele planejou, vem a sombra do medo. Será que vai dar certo? Será que é isso? E começa a ficar ansioso. E meus irmãos, a ansiedade está próxima do pecado. Porque a ansiedade é desconfiar de Deus. Os judeus tinham esse problema. Quando eles olhavam para os montes e não tinha neve, eles ficavam com medo. Porque a neve significava a chuva que viria posteriormente, ou o rio que seria cheio de água, e automaticamente haveria provisão, porque haveria colheita. Quando eles olhavam para os montes e não viam neve, eles ficavam atemorizados, falavam: esse ano nós vamos ter problema com a colheita, porque não vai ter chuva, não vamos ter os rios cheios e, consequentemente, vamos ter problemas econômicos. Eles olhavam mais para as coisas do que para Deus. O Senhor Jesus diz assim: o que é a vossa vida? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Vocês valem muito mais do que as aves dos céus. Valem muito mais do que as flores. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Diga para você mesmo: a minha fonte de segurança está em Deus. E por quê, meus irmãos? Porque Deus é eficiente no que Ele faz. Deus é eficiente no que Ele faz.
MacArthur conta uma história de um homem que, durante algum tempo, viveu o contexto da Segunda Guerra Mundial. E ele era um capelão no seu exército. E o exército dele foi desbaratado, e ele foi preso, e foi jogado num quarto escuro pelos nazistas. E ele ficou naquele quarto escuro durante muito tempo sem dormir. Ele não dormia. Ele não conseguia dormir. Ele estava tão preocupado e tão angustiado, pois a qualquer momento a porta poderia ser aberta e alguém viria para levá-lo para a morte. E ele ficou angustiado, preocupado e não dormia. E ele lembrou desse salmo. E ele lembrou desse texto: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. E ele pensou algo lógico. Ele falou: se o meu Deus não dorme, então eu vou pedir licença para ele e vou dizer: eu vou dormir, porque eu estou precisando. Se Deus não dorme, eu preciso dormir. E é interessante quando nós olhamos para alguns salmos, que diz que Deus abençoa os seus enquanto eles dormem. Enquanto eles dormem. Esse é o sono do crente. O crente pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir, sem que as preocupações se tornem maiores do que o seu Deus. É isso que nós observamos, meus irmãos, nesse salmo, quando ele diz que Deus não dorme. E o verso 4 diz: é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Deus é eficiente, é isso que nós temos que dizer para nós mesmos. Ele não dorme, Ele não permite que os nossos pés vacilem, Ele não dorme. Deus tem grande poder. E essa é a ideia hebraica do verbo que temos aqui, shonrar. É só lembrar, meus irmãos, do que Deus já fez. Vamos lembrar de algumas coisas. Imagine um homem construindo uma arca num lugar que não chove. Imagina um homem construindo uma arca durante anos e anos, sendo que ali não tem um mar. Imagine um homem construindo uma arca, sendo que não tem um rio. Agora imagine mais. Imagine um homem recebendo a ordem de entrar na arca. Entra na arca. Agora pensem mais, tudo começa a ficar alagado, tudo se alagando. Eu não sei se vocês entendem, mas a arca não tinha leme, não tinha timão, não tinha. A arca foi uma caixa que tinha que flutuar apenas. Por quê? O homem não estava no controle da arca. Quem estava no controle da arca? O verdadeiro timoneiro. Sabe, na sua vida, quem está no controle? Não é você. Quem está controlando a sua vida é Deus. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai, e de alguns já caíram bastante, se não for da vontade de Deus. Deus é o timoneiro. E é um timoneiro eficiente. Ele sabe navegar. Ele sabe levar o seu barco para onde tem que ir. E no meio da viagem você sempre será abençoado. Mesmo que as tempestades venham, mesmo que o maremoto chegue, mesmo que haja grande turbulência, porque Ele não nos prometeu uma viagem tranquila, Ele nos prometeu um porto seguro. E Ele cumpre com a sua promessa. Ele é eficiente nisso. Por isso que nós confiamos nesse guarda. Texto que, meus irmãos, nos dá tranquilidade. A expressão shonra no hebraico lembra um Deus eficaz no que faz, que protege, que ampara, que sustenta, que não deixa os pés vacilar, que não deixa com que nós nos sintamos inseguros, porque Ele está conosco e Ele vai conosco. Então, a nossa insegurança de cada dia é uma tentação. Nós somos tentados a nos sentir inseguros a cada dia. Acho que não vai dar certo. Eu acho que eu não vou conseguir. E se não der certo?
estas inseguranças que tiram muitas vezes o nosso brilho de alegria, a nossa vontade de lutar, é típica de quem não tem a certeza que o salmista está colocando antes de começar a sua viagem. Deus é o meu socorro. Ele é o que me sustenta. Quero falar sobre um outro detalhe. Diga para você mesmo, tal como o salmista está dizendo para si mesmo, Deus está sempre comigo. Deus está sempre com você. E a gente observa isso nos outros textos, quando diz assim, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Meus irmãos, uma coisa muito interessante para o hebreu é que comparar Deus com a sombra é comparar Deus com uma companhia constante. Você não consegue se livrar da sua sombra. Ela está sempre perto de você. Essa é uma ideia que demonstra a nossa questão pessoal. Deus está conosco. Isso é tão individual e é tão pessoal. Meus irmãos, Deus é um divino companheiro. E Ele vai à nossa direita. Ele se coloca entre nós e qualquer ameaça. As ameaças que são colocadas nesse texto é o sol. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O caminhante que ia para Jerusalém, ele enfrentava grandes perigos. Era muito complicado. Muitas vezes o sol escaldante. E à noite, algumas ameaças, que é bem típico da noite. De dia a gente se sente mais seguro, mas à noite a nossa imaginação ganha vultos. Qualquer barulho nos dá medo. A gente fica preocupado. Eu vou fazer o barulho agora, então se segurem, não façam como da última vez. A gente, aqui, acolá. Qualquer barulhinho a gente começa a tremer e a ficar preocupado. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Porque à noite, não é isso mesmo? Você consegue ficar tranquilo num farol à noite, meia-noite, por exemplo? Né? Você abre os vidros, coloca o braço para fora e fica, que coisa boa essa noite. Não. Você para e fica olhando. Né? Você espera problemas vindo até de cima. O texto está dizendo que a nossa companhia, que vai conosco, nos protege em toda e qualquer situação. Essa é a companhia eficaz do nosso Deus. Deus está conosco sempre. Essa é a ideia. O salmista está dizendo, eu vou começar uma viagem. Quanta insegurança nessa viagem. Quantos medos para esta viagem. O que eu faço? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E ele começa a dizer para si mesmo, Ele não vai permitir que os meus pés vacilem. Ele não dorme. É certo, Ele não dorme. Ele é o guarda de Israel. Ele é quem nos guarda. Ele é a nossa sombra. Ele não deixará que o sol nos moleste. Ele não deixará que a lua nos coloque medo. Esse é o nosso Deus, Ele vai conosco. Porque Ele tem planos sublimes para nós. Essa é outra coisa que você tem que dizer para você mesmo. Diga no seu coração, diga isso. Deus é o meu socorro, é a minha fonte de segurança. Deus é eficiente. Deus está comigo sempre. E Deus tem planos sublimes para mim. E aí vem o final do Salmo. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Deus está muito mais preocupado com você do que você mesmo. E Deus te conhece melhor do que você mesmo. E se tem uma coisa que Ele trabalha muito em nós, é a alma. E por isso que muitas vezes algo atinge o nosso corpo. Porque Deus está mais preocupado com o ser integral. E muitas vezes algumas coisas acontecem com o nosso corpo para que a gente possa valorizar a coisa mais preciosa, a alma. É claro que o corpo será ressuscitado também no último dia, mas boa parte das lições que recebemos como uma pessoa integral acontece na alma. Ver alguém sofrendo que amamos tanto mexe com a nossa alma. Ser atingidos por um problema tão drástico que afeta
a ponto de gerar depressão em nós, mexe com a nossa alma. Ser atingido na área que muitas vezes mais toca a vida de alguém, que é o bolso, afeta a alma. E é por isso que muitas vezes algumas coisas acontecem na nossa vida. Porque Deus tem um projeto muito maior do que aquele que você pensa. Deus tem um plano maior para você, porque Ele está cuidando de você de uma maneira muito mais ampla. Eu posso colocar aqui uma série de exemplos, mas eu gosto muito daquele exemplo do jovem que foi para o hospital com tuberculose na época e ficou um ano todo sendo tratado no hospital, passando dificuldades, problemas, sendo tratado, e ele sai do hospital depois de um ano e diz ao pastor: pastor, eu quero fazer um culto de gratidão na minha casa por esse período. E o pastor diz: com certeza, tanto tempo no hospital e depois de sair assim, a gente só tem que agradecer. E ele ouve algo diferente, o pastor ouve algo diferente. Não, pastor, eu quero agradecer por ter ido para o hospital. Eu quero agradecer porque eu nunca li a Bíblia como eu li tanto. E eu nunca orei tanto como orei durante esse um ano no hospital. Eu cresci tanto com aquela enfermidade, eu cresci tanto com aquele problema. Hoje eu sou um crente muito melhor. É por isso que muitas vezes, meus irmãos, algumas coisas atingem a nós, mas não que os nossos pés resvalem e nós caiamos. Não, não. Pode até atingir, mas a gente não desiste. Pode até nos afetar, mas a gente não para. Porque nós temos uma segurança de que Deus está cuidando de nós, apesar dos pesares. Por isso que o texto diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Meus irmãos, esse é um texto que fala sobre perseverança dos santos. Perseverança dos santos é uma doutrina estabelecida de uma maneira melhor, começa com Agostinho, mas estabelecida de maneira melhor pela Reforma, que nos faz entender o seguinte: um crente alcançado por Deus nunca desistirá. Um crente fortalecido por Deus nunca será atingido de tal maneira que fique prostrado e derrotado. Um crente atingido por Deus vencerá e superará todas as lutas da sua vida. Venham de onde vier, sejam quais forem, um crente sempre será fortalecido em Deus para enfrentar qualquer dificuldade e dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, o meu Senhor. Porque a sua alma sempre será fortalecida em Deus. Que venham as UTIs, que venham as enfermidades, que venham as crises financeiras, que venham os problemas de relacionamento, que venham as guerras, que venha o mal. O crente sempre encontrará forças no seu socorro, que é Deus. Nós não temos medo. Pode vir. Pode vir. Porque eu sei que o meu Senhor é firme em me proteger, em me guardar e me sustentar. Porque eu posso perder dinheiro, eu posso perder a saúde, eu posso perder minha casa, eu posso perder meus bens, mas a minha alma é sustentada por Deus e sempre será assim. Ninguém me fará desacreditar em Cristo, ninguém me fará se afastar da glória, da graça. Ninguém, nem anjos, nem potestades, nem espada, nem fome, nem nudez, nada me afastará de Cristo Jesus. O Senhor tem propósitos muito maiores com as minhas lutas. Fortalecer a minha alma para a glória eterna. O Senhor tem planos mais sublimes, e eu tenho que dizer isso quando algo de ruim me ataca, quando algo de ruim me atinge. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Meus irmãos, essa é uma ideia também hebraica, quando diz de saída e entrada. Significa que Deus cuida de nós em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Saída e entrada, para o hebreu, significava que Deus não cuida somente de uma parte, Deus cuida do todo. E por que ele fala isso? Porque esse é o povo da aliança. Não é por causa do povo, é por causa dele. Deus nunca começa uma coisa e deixa pela metade. Se Deus fez uma aliança com o povo, dizendo: vocês serão meus,
eu sustentarei vocês, vocês são as meninas, a menina dos meus olhos, Deus vai ser fiel a si e vai nos levar adiante com esse propósito. O povo de Deus pode ter confiança nele, porque o que ele promete, ele de fato faz. Desde a minha saída até a minha entrada, eu posso dizer que ele sempre me guardará e sempre me sustentará. Meus irmãos, vamos imaginar agora, para encerrar, a sua jornada, o seu caminhar. Quando que você nasceu? Pensa na sua data. Agora pensa na data que você vai morrer. Você não sabe. Mas a morte está bem próxima de cada um de nós, como esteve próxima e atingiu o ator global nesta semana. Nem a morte nos separa do amor de Cristo. Que ela venha, porque estamos certos de que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la em Cristo Jesus. Não seja inseguro. A insegurança nossa de cada dia deve ser enfrentada com o socorro sempre presente do nosso Deus. Você está feliz? É para estar. Insegurança geralmente parece ser sinônimo de tristeza, de medo. Mas para o crente, significa que ele está sendo desafiado a falar com ele mesmo. Creia em Deus. Ele é quem te guarda. Que Deus nos abençoe.